Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um coração grato é saúde para a alma. E um cristão tem motivos, sim, para agradecer. Nós temos aqui no versículo 12 de Colossenses 1, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, porque não éramos idôneos. Não éramos idôneos, de maneira nenhuma. Eu estava esses dias falando sobre a ceia do Senhor, de como nós celebramos a ceia, sabendo da nossa indignidade, que nós não éramos dignos de estar à mesa do Senhor, celebrando a sua ceia, mas Ele nos fez dignos. Ele pagou os nossos pecados e nos levou ali em total dignidade, nos vestiu com a veste da justiça, nos colocou diante de si limpos totalmente de todo o pecado. E aqui essa passagem fala, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez. A religião é sempre... Quando eu falo de Cristo para uma pessoa fala assim, sim, eu oro todos os dias e Deus me abençoa muito, Deus me ajuda muito. Um dia eu estava doente aí, precisando de uma coisa, eu estava sem dinheiro e aí Ele deu. A pessoa só pensa em causa e efeito, tipo, eu faço isso e Deus realmente me ajuda. Eu sou um pecador perdido, escravo do diabo. E Deus me ajuda. Como que Ele me ajuda? Entregando o seu filho para morrer numa cruz, derramar seu sangue ali, pagar por todos os meus pecados e limpar minha ficha. Tem uma historinha bonitinha de uma pessoa que perguntou para uma menininha perguntou: como é que você sabe que você foi perdoada de todos os seus pecados? E ela respondeu o seguinte, falou assim, olha, lá no céu, Deus tinha uma lista onde Ele anotava todos os meus pecados. Aí um dia, o sangue de Jesus caiu em cima da lista, agora Deus não consegue ler mais. A conta zerou, Deus não consegue mais ler, borrou tudo, não consegue mais ler a lista de pecados dela. Então, basicamente é isso, né? Ele não consegue, Ele lançou no esquecimento os nossos pecados. Muito interessante isso, quando fala dos seus pecados não me lembrarei. Ele fala em relação a Israel, lá no Antigo Testamento, mas em Hebreus, eu acho que repete também, primeiro no capítulo 8, no versículo 12, ele fala, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E no capítulo 10, versículo 17 de Hebreus, ele fala um pouco antes, ele fala da aliança que ele fará com Israel, no versículo 16, 10, 16. Essa é a aliança que farei com eles, com Israel, com os judeus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão ou retirada destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, isso ele está falando da nova aliança que será feita com Israel, mas da qual nós somos também beneficiários. O cristão, a igreja não tem a nova aliança. A nova aliança não foi dada para a igreja, porque a igreja não tem uma velha aliança, né? Nunca Deus fez aliança nenhuma com os gentios, mas fez com Israel. Só que agora a nova aliança, ela é fundamentada no sacrifício de Cristo na cruz. E nós desfrutamos dessa nossa aliança, dessa nova aliança, dos benefícios que ela nos traz. Mas o ponto aqui que eu quis colocar é esse versículo 17 aqui de Hebreus, quando ele fala
e jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Ele está citando Jeremias, capítulo 31, onde ele fala a mesma coisa. E esse jamais me lembrarei não significa que Deus vai perder a memória. Não é isso. Ele é impossível. Seria impossível Deus perder a memória. De repente ele ficar sem memória. Não. É um ato de vontade. Eu não vou me lembrar daquela dívida que você tem comigo. Eu não quero me lembrar daquela dívida. Está totalmente riscada da minha lista. Caiu sangue sobre a listinha de pecados da menina. Então Deus não pode ler. Então é maravilhoso nós temos uma... Voltando lá para Colossenses, nós temos razões de sobra para sermos gratos. Um cristão que não é grato tem alguma coisa errada com ele. Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, do poder de Satanás. Se ele nos tirou, é porque nós estávamos lá. Uma pessoa que não crê em Cristo ainda, ela está debaixo do poder do diabo. Ela não percebe isso. Ela deve assistir filme de terror e falar assim, nossa, imagina se eu tivesse nessa situação. Você está nessa situação, amigo. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, se os seus pecados não foram totalmente limpos pelo sangue de Cristo, você está escravizado pelos poderes das trevas. Você ainda é um fantoche manipulado por Satanás. Você só não percebe isso. Como uma pessoa que mergulha numa piscina profunda, ela não percebe que ela está debaixo de toneladas de água. Por que ela não percebe? Não sente peso. Pelo contrário, ela até se sente, né, em imponderabilidade. Parece que ela está no espaço. Tanto é que o treinamento dos astronautas é feito dentro de uma enorme piscina, né? Eles fazem todos os treinamentos lá dentro para depois ir lá trabalhar no espaço, porque a sensação é basicamente a mesma. Então a pessoa não sente porque ela está dentro da água. E o pecador não sente a sua condenação, não sente a sua escravidão, não sente que ele está dentro da potestade das trevas, porque ele está dentro, ele está mergulhado no poder das trevas. Mas o que Cristo fez, nos transportou, o que Deus fez, né, o Pai fez, nos tornou idôneos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Em quem? Em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Cristo nos comprou. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados. É como se Deus pegasse um saca-rolho assim e puxasse os nossos pecados. Não temos mais nada a temer, porque nós fomos libertos do juízo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa de Jesus em João 5:24, eu acho que é. Essa é a promessa. Quem ouve, tem, não entrará, mas passou. Uma obra totalmente consumada em todos os seus aspectos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O assunto que vem em seguida aqui é um dos mais preciosos, porque ele vai falar dos atributos de Cristo, dos atributos de Jesus. Eu acho que aqui dá até para a gente deixar para um outro capítulo, não, um outro episódio dessa série, porque é a parte mais profunda aqui desse capítulo, é isso, falar de Cristo e o que ele significa, né?
tanto para a criação de todas as coisas, como também para a igreja, que é o seu corpo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.